papo na varanda, um cafezinho no meio da tarde. Privilégios de quem chega nessa etapa da vida. Aposentadoria depois de 30 anos no estresse das ruas cariocas. Trabalhar na Polícia Militar é complicado. Ninguém vai embora sem sequela. Sempre tem uma sequela, aparente ou não. O ex-policial militar de 61 anos é casado com a Cristiana. O mundo deles desabou quando exames revelaram 2 anos atrás que ele tinha câncer de próstata. Quando soubemos da notícia, parece que foi um balde d'água, assim, né? Ele ficou muito mal. Parecia que tinha uma tonelada, peso monstro. O câncer de próstata afeta a glândula localizada abaixo da bexiga e que envolve a uretra. É o tipo de tumor mais frequente entre os homens, depois do câncer de pele. Segundo dados do INCA, mata mais de 16 mil pessoas por ano no Brasil. Os médicos avaliaram que no caso do Marcos a doença não era grave, que ele poderia ser acompanhado sem necessidade de cirurgia, químio ou radioterapia. Mas depois de 2 anos, um exame de sangue detectou que o PSA, marcador da próstata usado para o diagnóstico da doença, voltou a subir. E o ex-PM foi encaminhado para uma nova biópsia. O procedimento é necessário para confirmar a existência da doença. Como é que você está se sentindo nessa volta? A gente fica receoso, né? A cabeça dá um nó, mas a esperança é que prevalece, né? A mesma esperança move a comunidade científica. Pesquisadores brasileiros têm avançado no conhecimento da doença. Depois de 25 anos de estudos no Brasil, uma vacina contra o câncer de próstata, criada pelo médico gaúcho Fernando Creutz, começou a ser testada nos Estados Unidos. Isso é um passo bastante inusitado, né, para a nossa história de Brasil como um desenvolvedor de ciência, né? A gente poder estar contribuindo efetivamente para dispor um novo tipo de terapia para os pacientes, né? No Instituto Nacional do Câncer, no Rio, outra pesquisa é liderada pela equipe do Dr. Franz Campos. A genética do homem brasileiro é que está sendo estudada e que nós vamos estudar nos próximos 3 anos. Desde 2018, o INCA realizou mais de 10 mil biópsias em pacientes como Marcos. O projeto teve início a partir desse banco de informações. Os dados compilados nesses últimos 6 anos surpreenderam os médicos. É que, de acordo com padrões internacionais, cerca de 30% dos casos de câncer de próstata são considerados de alto grau, ou seja, mais agressivos. Mas aqui no INCA, a média dos tumores de alto grau é quase 2 vezes maior. Eles aparecem em 59% dos casos. Que a patologia do câncer de próstata do brasileiro talvez seja diferente do que a gente conhece dos padrões internacionais. Como a doença se comporta no Brasil? Essa é a principal pergunta da pesquisa. Esses laboratórios têm equipamentos de ponta para analisar o material que vai ser coletado de 980 pacientes pelos próximos 3 anos. Esses dados também são coletados para fazer um grande banco de dados onde nós cruzamos a característica genética, os dados clínicos e os dados sociais desses pacientes. Podemos identificar fatores que possam estar associados ao desenvolvimento dos tumores e também identificar marcadores que possam definir tratamento. Com a pesquisa, os médicos vão tentar entender também se o estilo de vida da nossa população pode, de alguma forma, impactar no desenvolvimento da doença. No futuro, o estudo pode ajudar a definir um tratamento mais eficaz para cada paciente. A pesquisa genética caminha para isso. Nós precisamos ter mais assertividade no nosso diagnóstico. A vacina do Dr. Fernando também promete tratamento individualizado para pacientes que realizaram a cirurgia de retirada do câncer de próstata. Mesmo fazendo a cirurgia, nós temos muitos pacientes que acabam fazendo a recorrência da doença. E aonde é que esse tratamento entra? Ele entra justamente para prevenir, né, para diminuir a chance de haver recorrência.
A vacina funciona assim: fragmentos do tumor do paciente são retirados durante a cirurgia. As células cancerígenas são expandidas e modificadas em laboratório e depois utilizadas para ativar o sistema imunológico do próprio paciente. Os pacientes ganharam 27 meses sem recorrência da doença. Isso, do ponto de vista do paciente, da família, né, do sistema de saúde, isso tem um enorme impacto. Se tudo der certo, a FDA, a agência americana que controla medicamentos, deve autorizar o registro da vacina brasileira dentro de 2 anos. As duas pesquisas podem ajudar a beneficiar milhares de pacientes nos próximos anos. A expectativa é que os casos de câncer de próstata devem dobrar até 2040, podendo chegar no Brasil a 150 mil casos por ano. O grande segredo é o diagnóstico precoce, antes de começar a dar sintomas. Se faz uma conversa com o urologista a partir dos 50 anos, para ele avaliar vínculo familiar, que isso é importante, etnia, que é importante, e idade. Dias depois da segunda biópsia, o Marcos voltou ao INCA para buscar o resultado. Tudo leva a crer que o seu organismo está combatendo isso e não precisa mexer mais nisso. Não tem nenhuma presença de doença em atividade. Você vai continuar em vigilância ativa aqui no Instituto Câncer, com controle semestral e vida que segue. Show, glória. Para indicar uma cirurgia, um tratamento, a gente tem que ter muita certeza do benefício que a gente pode fazer para você. Sim. E nesse caso, vida que segue, Marcos. Quando eu vim com esse peso. Pô, chamou. Como é que vai ser, né? Que notícia que o Dr. Freire vai te dar. Pô, agora eu tô uma pluma.